Você tem cachorro? Você já tentou viajar com ele a longas distâncias de carro? O que acontece? Bom, eu tenho o Tyson e o Miojinho. Quando eu viajo com eles por 2, 3 horas, é sempre muito estressante. Não só para eles, como para mim também. Então eles desenvolvem vários comportamentos de ansiedade, como a salivação excessiva, levanta, deita, parece que estão com arritmia cardíaca, né. Então, viajar é estressante até pra gente, né, por que não seria para eles, né. Mas será, a pergunta que se coloca hoje é: será que os canabinoides, especificamente o canabidiol, o CBD, poderia facilitar essas viagens nossas? Então, para responder essa pergunta, eu trouxe 2 artigos aqui para a gente hoje. Eu sou Eliana Rodrigues, esse é mais um Canabinal, o canal de notícias científicas dos canabinoides. Então fique com a gente, porque depois da vinheta eu vou mostrar esses 2 artigos. Bom, o primeiro artigo que eu quero mostrar é intitulado É Agora, de 2024. A dosagem diária de canabidiol, CBD, demonstra um efeito positivo nas medidas de estresse em cães durante repetidas exposições a viagens de carro. Bom, então o objetivo desse estudo foi avaliar, né, um tratamento em cães com CBD, na dose, né, de 4 miligramas por quilo do animal durante 6 meses, para ver se esse tratamento poderia influenciar positivamente as medidas de estresse nesses cães. Esse era um estudo cego, então envolveu 19 cães, né, e como vocês podem ver aqui, esses cães, eles foram separados, então 9 deles usaram realmente o CBD, comeram, né, nas rações matinais, e outros 10 na ração não tinha o CBD, né, até por isso que ele é controlado por placebo. Então logo aqui no T0, ó, no dia 1, eles receberam a primeira dose, né, ou de CBD ou placebo na ração matinal e aí, claro, aí várias coisas foram avaliadas, né, batimento cardíaco, foi coletado sangue, eles foram filmados para ver como que estava o comportamento, eles usaram coleiras inteligentes para medir a sua atividade, né, vários parâmetros foram obtidos, temperatura do ouvido. E aí depois de 10 minutos que tudo foi feito assim, né, comeu, depois de 10 minutos, foi feito um vídeo, depois de 10 minutos, lá-lá-lá. No final então desses 30 minutos iniciais, depois que comeram a comida lá com CBD, ou nada, eles, ficaram andando de carro por 2 horas, né. Depois de 2 horas, tudo de novo foi medido, o que tinha sido medido antes, para comparar o antes e o depois. Então isso foi feito no T0, que foi no primeiro dia, depois no T1, que foi depois de 8 semanas, T2 depois de 16 semanas e T3 depois de 24 semanas, sempre nesse esqueminha. Deu a ração de manhã, mediu várias coisas, 2 horas de carro, depois mede tudo de novo. Bom, e o que foi que os pesquisadores, avaliaram? Sabe-se, né, que as viagens de carro provocam estresse nessa população de cães, várias medidas estão relacionadas a esse estresse, que é aumento do cortisol no sangue, a frequência cardíaca alterada, eles choramingam, eles lambem os lábios, eles bocejam, entre outras coisas, né. Então todas essas avaliações, elas foram feitas para ver se o CBD diminuía, né, essas comportamentos de estresse. Então os resultados sugerem, conforme o relato dos autores, né, que embora o viajar de carro seja um evento estressante, né, a dose de 4 miligramas por quilo de CBD, 2 horas antes da exposição do animal a esse evento estressante, atenua sim alguns dos indicadores do estresse canino, né. Só que teve uma coisa que aconteceu que não era esperado, né, depois de 6 meses do uso, então, dessa substância, que os animais ficaram usando, né, perdeu-se o efeito. Então os autores discutem, não se sabe se perdeu o efeito, pela habituação à substância ou se pelo próprio evento estressante, né. Agora um outro artigo, de qualquer modo eles acharam um efeito agudo, né,
você tem lá uma viagem de carro e você der 2 horas antes essa dose do CBD, você vai encontrar o efeito de diminuição desse estresse durante a viagem. Esse outro estudo de 2023 fala algo muito semelhante a tudo isso que a gente está falando. Então, ó, só que é com uma dose única de CBD, né? Não vários dias. Então, uma dose única do CBD influencia positivamente as medidas de estresse em animais, aliás, em cães, durante tanto viagem de carro quanto a separação do seu tutor, porque, claro, um outro evento muito estressante é quando você tem que se separar, né? Separar o cão do seu tutor. Quem tem cachorro sabe disso, né? Então, esse outro artigo testou essas duas coisas, né? Só que, como eu já disse, é uma única dose de 4 miligramas por quilo, 2 horas antes de submeter o cachorro no estresse. Então, aqui, na figura A, vocês estão vendo um cachorro que foi separado do seu tutor, e na figura B, vocês estão vendo um cachorro que está sendo submetido a uma viagem longa, né? Então, o que nesse caso foi observado? Né? Que todas essas medidas fisiológicas e de comportamento que eu falei, então, né, cortisol sérico, temperatura média do ouvido, frequência cardíaca, choramingos e comportamentos estressantes e de ansiedade, eles foram diminuídos em relação ao placebo, né? Mas foram mais diminuídos naqueles animais que foram submetidos à viagem de carro, né? Diferentemente da hora de separar do tutor. Viram que não teve muita diferença o CBD para diminuir o estresse quando separa ele do seu tutor, mas na viagem de carro sim, né? Então, por esse esqueminha que vocês podem ver aqui, está muito claro, né? Como é que foi feito esse experimento, uma dose única, aguda, como eu falei. E, então, os autores concluem que o efeito, né, do CBD diminuindo o estresse desses animais, sobretudo durante as viagens de carro, ele foi evidente, né? E que é óbvio que precisamos de mais estudos para investigar quais são os mecanismos do CBD frente ao estresse canino, mas que aqui esses 2 artigos eles já deixam isso claro, né? Então, para responder a pergunta que deu origem a esse episódio, a resposta é sim. O CBD, agudamente, ou seja, uma única dose do CBD a 4 miligramas por quilo do cachorro, 2 horas antes de expô-lo a uma viagem de carro, né, que pode ser estressante para ele, diminuirá esse estresse para o cachorro e para você que estará dirigindo, porque é óbvio que fica todo mundo, não vê a hora de chegar, né? Tamanho é o estresse do animal. Bom, se você gostou dessa informação científica, né, desses conhecimentos, aliás, científicos, curte o nosso vídeo para que ele possa alcançar mais e mais pessoas e elas também possam se beneficiar com tudo isso. Até mais.